Olá pessoal do oitavo ano. A gente vai dar continuidade à matéria de matemática, né? O nosso próximo capítulo seria o capítulo 4 do primeiro caderno de vocês, que se chama o capítulo Polinômios. Seria esse capítulozinho aqui, ó. Só que antes da gente falar de polinômios, vai ter um assunto que a gente tem que ver antes, que são monômios. O livro de vocês começa com esse assunto também. Eu vou estar falando referente a um assunto que tem no material de vocês, que vocês podem estar acompanhando. No final do vídeo vai ter lá as páginas para vocês estudarem. Como utilizar esse material digital, né? Muito importante, não é só a gente assistir o vídeo, é a gente entender como a gente pode estar utilizando esse vídeo. Eu vou falar de semelhanças de monômios. Então você vai acompanhar o vídeo, você pode estar pausando o vídeo e lendo no seu livro Semelhança de Monômios. Isso vai te ajudar a fixar mais ainda o conteúdo, né? Você não precisa assistir o vídeo todo de uma vez, pode ser até cansativo, mas você pode pausar. O professor falou da nomenclatura de monômios, então eu vou ler a nomenclatura de monômios. Depois retorna para o vídeo e continua de onde você parou, né? Saibam utilizar a mídia digital a favor de vocês. Vamos começar a nossa aula online. Matemática, oitavo ano. A gente vai começar pelo assunto monômios. O que é que a gente vai estar vendo nessa aula? O que é monômio? Nomenclatura de um monômio, valor numérico do monômio, grau de um monômio e monômios semelhantes. O que é um monômio? Monômio ou termo algébrico é todo número ou toda expressão algébrica em que se apresenta apenas operações de multiplicação e divisão. Vamos lá entender o que a gente acabou de ler. Termo algébrico, ele está me dizendo uma coisa, que aqui nós vamos ter letras. Se é álgebra, então vai ser matemática, que tem letras, né? Que vai haver apenas operações de multiplicação e divisão. Então, se eu tenho 2x, eu posso dizer que é um monômio? Sim. Eu tenho isso daqui é igual a 2, que está multiplicando um x. Então, 2x é um monômio. Eu posso dizer que 5x sobre 3, 5x terços, né? Eu posso dizer que isso daqui é um monômio? Posso. Eu tenho um 5 que está multiplicando x e eu tenho um 3 que está dividindo esse x. E o 5. Isso daqui é um monômio. O que não é um monômio? X mais 2. É um monômio? Não. Eu posso dizer que só o x é um monômio, mas x mais 2 não vai ser um monômio, porque a operação no caso aí está sendo uma soma, né? Aqui exemplos. Eu tenho 5x elevado a 2 vezes y. O outro exemplo. Menos 2a elevado a 3, b elevado a 2, vezes c. M vezes n dividido por 5. Se a gente observar, esse 5 e esse x está fazendo o quê? Multiplicando. Eles estão multiplicando. O que é que esse x ao quadrado está fazendo com esse y? Ele também está multiplicando. Olha esse daqui de baixo. Menos 2 vezes o a elevado a 3, multiplicando b elevado a 2, multiplicando c. Então aqui nós só temos multiplicação. Professor, mas esse sinal de menos aí na frente. Esse sinal de menos ele não é uma subtração. Ele está dizendo que esse número ele é negativo. Mn, multiplicação, dividido por 5. Então eu tenho a multiplicação dividido por 5. Dá continuidade. Nomenclatura. A gente vai dividir a nomenclatura de um monômio em duas partes. A parte numérica, que vai ser o número, e a parte da letra. Tem grandes diferenças entre elas, principalmente na parte da letra. Parte numérica vai ser a parte que tem o número. Então aqui 52xy, parte numérica vai ser o 52. A parte literal vai ser a parte do xy. Então se eu tenho 52xy, 52 é o número que está sendo multiplicado, x e y são a parte literal, são duas letras diferentes. O exemplo aqui de baixo, eu tenho 52, só que o x agora está elevado
ao quadrado, ele está elevado a 2. Professor, esse 2 que está elevando o x, ele não é um número não? Ele é um número. Só que o que ele significa não é que ele seja um número. X elevado a 2 é igual a x vezes x. Então, se eu tenho x ao quadrado, ele é a mesma coisa de x vezes x. Então, toda vida que você tiver uma letra elevado a algum número, se esse y tivesse elevado a 3, significa que eu estou pegando o y e multiplicando por ele mesmo 3 vezes. Então, o número que tiver elevado à letra, ele vai fazer parte da parte literal, tá? Aqui, ó, esse exemplo aqui. Eu tenho 2 vezes x ao quadrado vezes y à terceira, dividido tudo por 7. Quem é o número? Quem é o coeficiente? O número vai ser apenas o 2 sétimos. Quem é que vai ser a parte literal? Vai ser as letras e os números que estão elevando essas letras. No caso, vai ser x elevado a 2, y elevado a 3. Próxima parte aqui da nomenclatura. Observações, tá? Um monômio de coeficiente igual a 1. Um monômio que tem coeficiente igual a 1, 1x, 1 vezes x vai dar quanto? Vai dar x. Então, quando o coeficiente de um número é igual a 1, você não precisa colocar esse 1. Se eu tenho 1xe, por exemplo, esse 1 vezes qualquer número vai ser apenas um número, né? Isso daqui vai ser apenas xe. Não precisa você colocar esse número. A gente tem um exemplo, né? X ao quadrado vezes y, coeficiente numérico é igual a 1. A parte literal vai ser o x ao quadrado vezes o y. O z, eu tenho apenas z. Qual é o coeficiente dele? Se você tem apenas a letra, significa que o coeficiente numérico dele é 1, porque ele não está aparecendo. E a parte literal é o próprio z. Monômio sem parte literal. É quando o monômio não possui letra. Professor, quando é que o monômio não possui letra? É quando você tem apenas o número. Você tem o número 3. Qual é o coeficiente numérico dele? O coeficiente numérico dele, o número, vai ser igual a 3. E qual é a parte literal? A parte literal nós não vamos ter. Então você não coloca, né? Ou então você diz que não tem a parte literal. Valor numérico de um monômio. O valor numérico de um monômio é empregado quando é informado o valor das letras desse monômio. Se eu tenho o exemplo aqui que ele dá, eu tenho 2xy. Qual é o valor sabendo que x é igual a 3 e y é igual a 1? Sempre quando a gente tem um monômio, ele vai ter letras e você não sabe o valor daquelas letras. Se alguma questão te der o valor daquela letra, você deve substituir. Aí você lembra, esse 2 está multiplicando esse x e esse x está multiplicando esse y. No caso aqui, aonde tinha x foi substituído por 3, aonde tinha y foi substituído por 1. Então ficou 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, eu obtive o resultado igual a 6, né? Então 2xy é igual a 6. Professor, então monômio é o estudo toda a vida. O senhor vai dar uma equação que vai ter letras, eu vou ter que substituir ela? Não. Esse daí é apenas a questão do valor numérico do monômio. É caso ele te diga quais sejam os valores dessas letras. Caso não tenha, você não precisa se preocupar em substituir. Grau de um monômio. O grau do monômio é a soma dos expoentes das partes literais. Lembra lá que eu te falei quando você tem x ao quadrado e y, tivesse um 2 aqui na frente, né? 2x ao quadrado vezes y. Qual é a parte literal? A parte literal é essa parte das letras. Mesmo esse 2 estando elevando x, ele vai fazer parte da parte literal, porque ele está junto com a letra. Aí ele me fala que é a soma dos expoentes. Qual é o expoente de x ao quadrado? O expoente de x vai ser 2. Qual é o expoente do y? Professor, não tem. Toda vida que um expoente não aparece, significa que ele vai ser 1, né? O exemplo aqui de baixo, ó. X. O x, ele está elevado a 1, né? Como se tivesse 1 aqui.
Então ele vai ser do primeiro grau. Não tem outro expoente para somar. Aí aqui eu falo isso daqui que eu acabei de explicar para vocês. Toda letra que não tem expoente, o expoente é 1. Aqui ó, eu tenho 6 vezes x vezes y. Eu tenho algum expoente no x? Não. Então ele é 1. Eu tenho algum expoente no y? Não. Então ele é 1. Lembrando, ó, é a soma, né? Então, quanto é 1 mais 1? 2. Então, esse monômio é do segundo grau. O próximo, eu tenho menos x ao quadrado, então do x é 2, y elevado a 3. Então, do y é 3. 2 mais 3 vai ser 5. Então, esse monômio vai ser do quinto grau. Aqui embaixo, ó, eu tenho menos 4x elevado a 3 vezes y elevado a 2. Tudo isso dividido por 7. O que é que eu preciso olhar? Você vai olhar apenas para as letras e para os números que estão elevando essas letras. Eu vou olhar para o x, está elevado a 3, então é 3 mais o y está elevado a 2. Vai ser 3 mais 2. 3 mais 2, quinto grau. Aí a gente vem para a agenda de vocês, né? Princípios da geometria. O assunto não é difícil, é a introdução do assunto. Ele está explicando para vocês o que seria monômios, como identificar um monômio, né? Identificar a parte dos números, a parte das letras e como identificar o grau desse monômio. Tá? Tudo isso vai estar explicado na página 63, 64, 65 e 66. A atividade de vocês vai ser a página 65, 66 e 67. Tá? Bom estudo para vocês. Obrigado.